O sopro do silêncio. Apagar uma vela nunca é sobre extinguir a luz, é sobre recolhê-la para dentro. Na caminhada da espiritualidade, a chama representa a nossa ação no mundo, a nossa energia, a nossa busca, o nosso calor e o nosso movimento. Mas nenhuma alma pode queimar o tempo todo sem se esgotar. É no momento do recolhimento que o sagrado se manifesta. Quando usamos o apagador, não há um sopro abrupto que espalha cinzas ou agita o ambiente. Há um gesto de referência. O apagador desce como um abraço silencioso, acolhendo a chama e transformando um fogo visível em uma fumaça sutil que sobe aos céus, como uma prece silenciosa que se eleva ao invisível. Abafar a chama é o ato espiritual de proteger o pavio, guardando a essência para que ela possa renascer com a mesma força amanhã. É o lembrete de que, para manifestar a luz lá fora, primeiro precisamos aprender a silenciar e encontrar a paz aqui dentro. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A criação de hoje, a nossa arte de hoje, eu pensei em fazer um apagador de vela. Vamos lá, no vídeo passado eu fiz esse suportezinho aqui, né, para vela, que inclusive já comecei a usar. Acendi essa vela em um dos meus atendimentos de leituras particulares, de oráculos. Então, se você quer uma leitura para você, uma leitura particular, uma leitura de cartas, você pode entrar em contato comigo através do direct do Instagram. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas, conversar comigo. Aqui na descrição do vídeo também tem o meu site, lá tem todas as informações do meu serviço, o que eu faço, o que eu não faço. Tem também as terapias holísticas que eu ofereço. Então, qualquer dúvida é só me chamar lá no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando e te auxiliando nas melhores ferramentas para te atender. Então, eu já comecei a usar aqui, né? Usei em uma das leituras e eu pensei em comprar um apagador de vela. Vou deixar aqui as referências das fotos. E aí, cá comigo pensei, eu já fiz o suporte de velas, por que não tentar fazer também um apagador de velas? E aí, estou eu aqui vendo, né, o que que isso vai dar, como é que a gente vai criar esse apagador de velas. Lembrando que a ideia do quadro é trazer um momento de lazer, um momento de felicidade, um momento de reconexão com a nossa criança interior. Somos adultos cansados, adultos feridos, adultos acelerados e precisamos de um momento de conexão, um momento de cura. Aqui a gente não está procurando perfeccionismo. Aqui a gente está num momento leve, num momento descontraído, onde a gente pode silenciar a nossa mente, abrir a nossa criatividade, abrir a nossa imaginação, se conectar com a nossa espiritualidade, com os nossos guias, quem está aqui cuidando da gente nessa encarnação e que está tentando se comunicar com a gente, na maioria das vezes não consegue, porque a nossa mente ou está muito no passado, ou está muito no futuro, e muito pouco, raramente, no presente. Então, vamos nos permitir. Então, aqui eu já forrei a minha mesa, ou fiz uma tentativa disso. Aqui eu já estou com a minha basezinha aqui, que vai me auxiliar a abrir a massa, a cortar a massa. E não podia deixar de lado a minha mais nova compra, que são todos esses utensílios aqui, essas ferramentas que vão nos auxiliar hoje nessa nova criação. Todas as informações sobre os materiais eu sempre vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos cards do vídeo, tá? Então, qualquer dúvida também é só perguntar nos comentários, porque eu sempre vou estar lendo e interagindo com vocês. Aqui é uma bolsinha com 30 peças, né? E a maioria das peças tem dupla ponta, né? Então, acaba tendo aí 2 lados para trabalhar. Sem mais delongas, vamos para o nosso
apagador de velas. Vou deixar aqui novamente as referências, né, para a gente ter com base ali mais ou menos o que como a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar. E, me lembrou muito que daria para usar, né, esse frasquinho aqui, esse vidrinho, como molde. Esse vidrinho aqui, gente, é de essência. Essas essências que a gente compra em casas esotéricas, né, que tem de alecrim, maracujá, laranja, hortelã. Então aqui era uma essência de alecrim que já acabou, mas eu acabei guardando o vidrinho porque eu sabia que em algum momento ele ia ser muito útil. E aqui ele está sendo no momento. Então eu vou usar ele como um molde para a gente poder fazer a parte que a gente vai abafar essa vela. Então vamos começar. I am waiting for a bus at the end of the night. Under street lamp, bed face flame by the light. I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Yeah. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah. I am waiting for a bus at the end of the night. Under street lamp, bed face flame by the light. I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day.
Bem, pessoal, então no momento é isso. Eu vou esperar secar um pouco a massa, e aí eu volto quando ela estiver mais firme para a gente poder fazer os acabamentos, fazer a decoração, né. Mas no momento é isso, deixar ela secar. Aqui vai ser a nossa base, né, a base que apaga. Ter que esperar ela curar um pouco essa massa para poder tirar do molde. E aqui é a parte do pegador. Eu tentei deixar essa parte aqui um pouco mais irregular mesmo, propositalmente. Então, se eu for aproximar aqui ó, eu tentei deixar a base um pouco mais irregular mesmo. Eu tentei deixar ela levemente texturizada, né, para não deixar ela, retinha, assim, para tentar trazer uma textura mais para decoração, né, deixar algo mais orgânico. Então, eu deixei desse jeitinho aqui, propositalmente, para não ficar uma coisa retinha, sem graça, né, então algo mais orgânico mesmo. E agora é esperar o tempo de cura para a gente voltar aqui a dar continuidade. Bem, pessoal, estou voltando aqui no dia seguinte, né, depois de ter passado aí algumas boas horas a massa descansando, e vou mostrar aqui para vocês como é que ela está para a gente poder dar continuidade à nossa arte. Aqui, agora a gente vai desmoldar. E na sequência, a gente tem a segunda parte, onde a gente depois vai fazer o encaixe. Nessa segunda parte aqui, vai ser uma parte de acabamento, então a gente vai dar uma lixada. E aqui, pessoal, não tem muito segredo. A lixa você pode usar a lixa tradicional mesmo que a gente compra em materiais de construção, para lixar madeira, lixar, por exemplo, parede, né? Tem as gramaturas da folha de lixa. Então, tem lixa que é mais crespa e tem lixa que é mais fininha. Aí vai de acordo com a necessidade, do acabamento que você quer dar. Mas no momento, como a nossa peça é uma peça pequena, eu acredito que uma lixa de unha seja o suficiente para a gente fazer o acabamento que a gente precisa nessa peça. Caso precise de uma lixa mais complexa, digamos assim, mais detalhada, eu também tenho uma lixa de papel mesmo, essa que a gente compra em materiais de construção. Aí, se for o caso, eu trago aqui e mostro para vocês a lixa, mas eu acredito que com a lixinha de unha mesmo, a gente vai conseguir fazer esse acabamento aqui das bordas. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, red face flame by the light. I'm going away. I'm going away. Com o pincel, eu vou limpando esses farelinhos que fica aqui dentro, limpando a peça. E por falar em pincel, gente, eu tenho duas indicações aqui de pincéis muito bons para pinturas e detalhes, tá? Tem esse daqui, esse pincel da Macrylan, eu acho que é assim que se fala. Eu comprei esse kit há muito tempo. Como vocês podem ver, é um pincel que já é muito usado nos acabamentos de pintura que eu tenho.
Esse daqui, pessoal, é um kit que vem com muitos pincéis. Vou mostrar aqui para vocês. E todos eles são bem fininhos para detalhamento. Eu comprei ele já tem muito tempo, já tá bem surrado, mas é uma marca muito boa. Então, para quem quer fazer pinturas com detalhes muito delicados, eu recomendo porque as cerdas são muito boas e elas não saem, elas não mancham, elas espalham bem a tinta de uma forma homogênea. Por quê? Porque esses pincéis aqui, eles são usados para design de unha. Então, é muito, muito bom o acabamento, a qualidade deles. E uma outra marca que também é muito boa, que também é de unha, é essa aqui, ó, Marco Boni. Também vem um kit com vários tipos de ponta de pincel para esses detalhes assim fininhos. Então, você quer fazer uma pintura mais delicada, ou você quer tirar o pó de algo que é menorzinho, como por exemplo aqui, que é algo pouco, e você precisa que o pincel entre nesse espaço aqui e tire. São esses pincéis que eu recomendo para essas coisas mais delicadas, tá? Obviamente, no mercado vai ter inúmeras opções, inúmeras marcas, mas aqui é um kit que geralmente vem uns 10 pincéis diferentes, com um custo-benefício muito bom. Então, vai ser ali um valor mais ou menos de R$ 20 o kit, por aí. Na época que eu comprei, eu lembro que eu comprei o kit por mais ou menos uns R$ 15 e vinha esse conjunto aqui, que é pelo menos uns 10 pincéis, 11 pincéis, e a qualidade, né, das cerdas, que você não vai ver nenhuma cerda pelo meio do caminho, né, na hora da pintura ou tirando a pintura. Então, realmente, eu gosto bastante desse tipo de pincel. Vou deixar aqui no vídeo, caso eu encontre eles, porque tem muito tempo que eu comprei, então eu não sei se é uma marca que ainda vende, mas se caso eu encontrar a mesma marca ou um similar, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards para que vocês possam ter como referência, e quem tiver interesse e quiser comprar, ter acesso em um local para comprar. Gone away, and the sun gonna shine on a brand new day. Bem, pessoal, agora que as peças estão devidamente lixadas, a gente vai juntar com a massa também, né? Com a própria massa a gente vai juntar para dar o formato do que a gente deseja. Essa hora aqui é uma hora de paciência. Must be somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm
Bem, pessoal, tô voltando aqui depois de um tempinho que a massa, ficou descansando e como vocês podem ver, eu acabei me empolgando e resolvi não só fazer um, mas 2 apagadores. E aí eles acabaram ficando de tamanhos diferentes, então a gente pode dizer que a gente tem um tamanho P e um tamanho G, e eles ficaram descansando por algumas horinhas, com apoio mesmo, né, para poder ficar bem firme a massa. E é assim que tá agora. Eu usei uma caixa de fósforo e o próprio pacote da massa para fazer o apoio, e deu super certo. E agora a gente vai para os últimos acabamentos e finalmente a decoração. Vou ver se precisa lixar mais alguma coisa. Bem, pessoal, depois de lixado, foi assim que a peça ficou, acabamento final. E agora a gente vai para a decoração. O que foi que eu pensei? Eu pensei em algo simples, aquele velho ditado: "Às vezes, o menos é mais". O que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo. Depois que a gente dá o primeiro passo, a gente começa a entender como é que funciona aquela peça, como é que a gente está se acostumando a moldar aquela peça, e aí sim a gente vai, tendo mais ar criativo, mais liberdade de inovar, de se arriscar e fazer coisas mais elaboradas. No momento, eu acho que o simples aqui vai funcionar. Eu vou escolher algumas cores, primeiro a cor de fundo e depois ver o que eu posso acrescentar de decoração, além da cor de fundo. Então, para o menorzinho, eu pensei no fundo areia, dessa marca aqui, da Yara, é uma marca muito boa, eu já uso ela há algum tempo, além da Acrylex, então eu realmente gosto das cores dessa marca. E para o maior, eu pensei nesse fundo rosa chá, também da Daiara. E vamos ver aqui como é que vai ficar. Day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah. I am waiting for a bus at the end of the night. Under street lamp, red face flame by the light. I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Bem, pessoal, retornando aqui, é desse jeito que ficou a pintura. Eu gostei muito das cores,
Esse daqui ficou um terracota, né? E em ambos eu resolvi pintar de preto o interior. Por quê? Porque como é um apagador de velas, no próprio ato de apagar a vela, em decorrência, a vela vai soltar uma fuligem na hora de apagar. E o interior vai ficar preto, sujo da fuligem do fogo, né? Então, eu achei que fosse mais prático, de fato, já pintar o interior de preto, porque é algo que naturalmente vai ficar ao longo do tempo. Então, é assim que ficou. Agora a gente já tá chegando ao fim, é, e aí eu vou fazer a decoração, e por último vou passar o verniz. O menorzinho eu resolvi encher ele de bolinha, e eu vou usar a própria ferramentinha do kit que eu comprei, com essa pontinha aqui, que é uma pontinha um pouco boleada, né? E eu acho que vai ficar o tamanho certinho das pintinhas que eu quero fazer. Lembrando que tem outros tamanhos também no kit, mas eu gostei desse tamanho. Eu acho que esse tamanho vai ficar legal aqui. E as cores que eu pensei em usar foi o amarelo, o preto, o branco, o azul, o verde, aqui é o marrom, aqui é o azul, aqui é o verde e o vermelho. Então, resolvi usar essas cores, eu quero deixar ele bem coloridinho. Eu tenho, pessoal, esse suporte aqui de tinta, mas como eu vou usar só um pouquinho mesmo de cada tinta, eu não vou usar esse suporte porque eu vou despejar a tinta aqui de forma desnecessária, então eu vou usar direto no próprio recipiente. Mas isso daqui é muito bom para misturar, é muito bom para você que vai usar muito a tinta, muito da mesma tinta, é muito bom esse suporte aqui, eu recomendo. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, red face flame by the light. I'm going away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. Bem, gente, agora para a segunda decoração, eu não sei se a câmera vai conseguir focar, mas eu fiz a lápis um rascunho de vários coraçõezinhos espalhados, né, no corpo do apagador. Coraçãozinho à mão mesmo, bem orgânico. E eu pretendo revezar na cor preta e vermelha. Pode dar muito errado, porque eu vou ter que cobrir, né? E eu não sei se vai ficar tão bom assim, mas é uma tentativa, né? Estamos aqui para nos arriscar. Eu não sei se a câmera vai focar bonitinho, mas eu fiz a lápis, um rascunho de vários coraçõezinhos ao longo dele. E aí eu vou revezar na cor vermelha e
preta e eu vou usar o palito de churrasco para contornar. Vamos ver se isso vai dar certo, né? O importante aqui é tentar, é se arriscar e no decorrer do processo a gente descobre aí como melhorar o que dá certo e o que não dá. Então, vou tentar focar aqui para mostrar para vocês. Vou começar por esse. Começar pelo preto. Olha, deu certo, mas é algo que precisa ser feito com calma, tem que esperar secar bonitinho para dar andamento nos próximos. E tentar fazer esse daqui, ó. Tentar fazer aqui mais um preto. Tá dando certo, vou fazer isso ao longo dele inteiro, revezando entre o preto e o vermelho, e assim que eu terminar eu volto para vocês. Não vou conseguir filmar no decorrer desse processo aqui, porque eu preciso ficar mudando de posição e a mão precisa estar bem firme para eu fazer esse contorno, senão vai borrar. Então, quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou, e na sequência a gente já passa o verniz e termina a nossa peça. Bem, pessoal, agora eu quero mostrar como ficou aqui o final. Deu certo. Precisa só de paciência, calma, esperar secando e aos poucos ir contornando, fazendo, que deu tudo certo no final. Ficou desse jeito. O outro ficou assim. E agora, para a última parte, a gente tem um verniz. O verniz, pessoal, tem duas maneiras que eu uso, para ser bem sincera. Um é o verniz mesmo, esse daqui é o verniz que eu uso. Ele já tá bem usado, já tá mais da metade já usado. E ele é muito bom. Eu gosto muito dele, tanto a versão com brilho como a versão fosca. As duas eu gosto bastante. E geralmente, quando é algo pequeno, eu gosto de usar um esmalte incolor velho, aquele ali que eu iria descartar, porque eu já não quero mais usar, e funciona do mesmo jeito. E geralmente, quando uma peça é pequena, eu acabo usando o esmalte incolor que eu iria descartar. E funciona, dá brilho, protege do mesmo jeito. Então, tem essas duas dicas. Esse daqui, por exemplo, mesmo, é um esmalte que eu naturalmente iria descartar. E aí eu vou usar para passar aqui. E provavelmente isso não vai dar tudo, né? E aí eu completo o restante com verniz. E fica bom do mesmo jeito. Vou mostrar aqui para vocês. I am waiting for a bus at the end of the night.
under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere. Welcome me into the fold. Bem, pessoal, tô voltando aqui, já finalizando o nosso vídeo, já com o resultado final das nossas peças. Deu super certo o esmalte incolor e também o verniz. O esmalte incolor deu para cobrir todo esse menorzinho aqui, tanto na parte de dentro como aqui na parte de fora. E esse segundo aqui eu acabei fazendo com o verniz. Como vocês podem ver, não tem diferença de um para o outro, né? O acabamento ficou muito bom. Eu gostei muito do resultado, mas eu confesso que o meu preferido é esse menorzinho aqui, apesar de eu ter achado sim que o tamanho G, né, que ele é maiorzinho aqui, ficou bonito também, eu gostei do coraçãozinho, mas eu achei esse daqui que ficou com um charmezinho muito mais fofinho. Vou mostrar de pertinho para vocês como ficou os dois, para que vocês possam ver. Considerações finais que, ao longo do processo, eu entendi que eu poderia ter melhorado algumas coisas. Os materiais que eu usei foi a esponjinha, esse daqui para poder fazer as bolinhas, né? A faquinha de madeira para cortar a massa, né? Essa espátulazinha de arame para poder fazer a textura e poder colar a peça, né, que foi a junção dessa parte com essa, eu acabei usando essa ferramenta. Lembrando que todas essas ferramentas estão naquele estojinho que tá aqui, na playlist do canal. Mas o que que eu pensei, né, depois? Que essa parte aqui, né, eu fiz o alisamento com a esponja, e a esponja é muito grande, acaba sendo um pouco desproporcional para fazer o alisamento desse detalhe aqui, dessa dobra. Então, se vocês repararem, não tá 100% lisinho, mas só depois que a peça estava seca, que eu prestei atenção que eu poderia ter usado esse pincel de borracha que ele é justamente próprio para esse tipo de acabamento aqui, né. Não ele não tem só essa ponta, mas aqui no estojo tem todas essas outras pontas que a gente pode usar. Só que isso só me veio em mente depois que a peça já estava seca e tudo mais. E é engraçado a gente entender todo esse processo e ver toda essa avaliação, porque é assim mesmo, né, é uma peça nova, é uma peça que eu tô criando do zero, então obviamente a primeira peça ela não sai perfeita, a gente vai aprimorando ao longo de repetições, ao longo de processos, né, então se eu for refazer essa peça, provavelmente eu já vou fazer de uma forma diferente, né, porque eu já tenho a primeira experiência e é assim com a nossa vida. O mais importante é a gente dar o primeiro passo, a gente se permitir viver a experiência para conseguir ir lapidando o processo. Por exemplo, se eu fosse fazer uma nova peça, eu acho que eu já faria uma gracinha aqui, no cabo, então eu deixaria o cabo um pouco mais torto, faria mais algumas ondinhas. Talvez aqui ao longo, do cabo
eu usasse essa ferramenta aqui e fizesse algumas bolinhas mais fundas, outras mais rasas. Eu iria fazer algumas texturas aqui ao longo do corpo. Talvez eu fizesse um que aparentasse algo parecendo uma madeira, né. Então, conforme a gente vai fazendo, a nossa criatividade vai expandindo. E esse recado que eu gostaria de deixar para vocês: se permitam viver experiências, mesmo que seja algo simples, o importante é você iniciar e entender como é que você funciona nesse processo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu realmente gostei muito de fazer todo esse processo junto com vocês. Deixa aqui nos comentários qual dos 2 vocês gostaram e quais sugestões e ideias vocês têm aí para a gente poder fazer as próximas peças. E se você quer uma leitura de tarô para você ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarô Reality. Lá você clica, vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações do meu trabalho que você precisa. Qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando, tirando suas dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Todas as minhas redes sociais e o modo com que você pode entrar em contato comigo estão aqui no YouTube, no Sobre, na descrição do vídeo. Então, todas as minhas redes sociais e informações vocês vão encontrar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!